Beleza. Pronto. Ok. Eu vou compartilhar uma tela, então, com todos. Nós vamos, então, fazer essa viagem no tempo aí para falar sobre adoração do canto, né? Música no Antigo Testamento. Ok. Tudo bem? A tela aí está aparecendo para todos? Alex, tem microfone ligado ainda. Opa, se alguém tiver com o microfone ligado, por favor, clique aí no microfone, fique em vermelho para não dar vazar som. Divanir. É o Divanir? Divanir, clica aí o seu microfone. O Alex, agora que você conseguiu verdade, pôr para gravar, você não consegue pôr alguém para anfitrião? Consigo. Se quiser pôr, aí eu fico controlando o microfone para ti. Tá, então eu vou te colocar como co-host. Tá. Aí. Ok. Vamos lá, então. Como é que fala? Eu não sei como... Nesse primeiro slides aqui, eu vou colocar eu coloquei para dar uma direção para a gente a respeito dessa área de adoração musical, né? Qual que é o propósito, então, desse bate-papo, desse estudo? O objetivo desse estudo é revelar a prática da adoração musical na Antiga Aliança, ou seja, no Antigo Testamento, né? E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos comparar com a prática na adoração nesta área, que é a área da música, posta na Nova Aliança. Então, nós vamos fazer uma comparação, ok? Tudo isso com o propósito de nós comprovarmos qual deve ser a prática correta, segundo a lei de Cristo, que é a que vigora hoje, a Nova Aliança, ok? E aí nós vamos esclarecer muitas dúvidas, e você pode anotar as perguntas, enfim, esteja pronto aí para a gente poder ter bastante clareza com relação a tudo, ok? Então, nós somos aqui sabedores que muitas práticas na adoração sofreram mudanças nos períodos sem lei para o período com a lei, da lei, e, consequentemente, também sofreu mudança quando mudou o período para a Nova Aliança. Então, nós temos 3 períodos abordados em toda a Bíblia. Período sem lei, período com lei e período da graça, que é o que nós vivemos hoje, a Nova Aliança. A adoração, ela sofreu alterações nesses 3 períodos. E provavelmente no 4º período, que é o céu, também terá alterações. E aí fica muito claro para a gente com esse exemplo aqui, ó, o exemplo de Jó. O livro de Jó, ele é tido pelos estudiosos da Bíblia que ele foi escrito antes mesmo de Gênesis, porque ele trata de um período em que pessoas faziam sacrifício sem precisar elas serem sacerdotes ou levitas. Então, como ainda não havia o povo hebreu, não havia sido constituído ainda as 12 tribos e não havia sido eleita ainda a tribo de Levi, como era então a adoração antes da lei? Não é? Nessa reunião. Como que poderia? Como que era essa adoração antes da lei? Então, Jó, ele mesmo sacrifica os animais para os seus filhos, fazendo esses sacrifícios diários. Ele não era um sacerdote, não havia o sacerdócio levítico, e ele mesmo, então, executava aí essa prática de sacrificial, como fez Caim e como fez Abel. Eles também não eram sacerdotes, eles eram pessoas comuns e praticavam a adoração fazendo, por exemplo, eles, nesta área de holocaustos, os sacrifícios. Okay? Quando a lei de Moisés veio, lá em Números capítulo 18, em Números 18, você tem a instituição na lei do sacerdócio araônico e do sacerdócio levítico, não é? E você vai ver claramente em Números capítulo 18 que Deus ele proibiu categoricamente que qualquer outra pessoa, senão os levitas, cuidassem da adoração, e os sacerdotes, que eram levitas, mas da família de Arão, somente eles podiam sacrificar os animais. Os levitas que não eram da família de Arão,
eles auxiliavam os sacerdotes que eram os descendentes de Arão. Então, lá em Números 18, você, se quiser, durante a semana, leia aquele capítulo e você vai ver claramente Deus instituindo a lei. Ou seja, como Deus queria, como ele disse que deveria ser. E lá tem um texto que diz que se uma pessoa que não fosse levita se aproximasse ou fizesse qualquer serviço na tenda da congregação, essa pessoa seria morta. Somente aos levitas cabia fazer estas representações sacerdotais, né, ou seja, sacrificiais entre o povo e Deus. Mas ninguém poderia fazer isso. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que antes da lei havia práticas que eram assim. Por exemplo, sacrifício de animais e sacrifício de ofertas de vegetais ou de alimentos. Né? Então, havia vários tipos de ofertas praticadas ali antes da lei. Quando Deus, então, formata a lei e entrega a lei para Moisés, o que ele vai fazer? Ele vai regrar e vai dizer o que não é mais para fazer, apenas comprovando e confirmando e dizendo o que tem que ser feito. Então, a partir daquele momento, ele vai dizer, olha, animal para ser sacrificado, para determinado sacrifício, tem que ser de 1 ano, tem que ser macho, tem que ser sem defeito. Então, ele vai regrar, ele vai estabelecer a regra. Quando uma lei é colocada em vigor, no caso da lei de Moisés, ela tem esse aspecto tríplice. Qual é o primeiro aspecto? O primeiro aspecto, ela vai regrar o que deve ser, que pode ser novo, em relação ao que era praticado antes. Ela vai ajustar o que era praticado antes, ou ela vai manter, ou ela traz uma coisa nova, ou ela ajusta aquilo que já estava sendo feito, ou ela simplesmente mantém o que estava sendo feito. Na lei de Moisés, nós vamos ver essas 3 características que Deus deu na lei. Agora, uma coisa é certa, depois que Deus deu a lei a Moisés, não importa mais como era ou o que era praticado antes da lei, porque isso perde sua validade. Concorda? Concorda que se Deus deu a lei e agora tudo deve ser de acordo com o que a lei coloca, então as pessoas, a partir daquele momento, deveriam então adorar a Deus, ministrar ao Senhor, de acordo com o quê? Com seus antepassados ou de acordo com a lei que Deus deu? É lógico que é de acordo com a lei. Então, a partir do vigor da lei, não importa mais como era antes. Ok? Por exemplo, só vou dar um exemplo comparativo aqui. Antes da lei, havia um tipo de sacerdote ou sacerdócio que foi reconhecido na Bíblia. Por exemplo, o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque, ele é chamado de sacerdócio do Deus do Senhor dos Senhores, de El Elohim, sem que houvesse sacerdócio levítico. Então, existiu sim um sacerdócio mais antigo do que o sacerdócio levítico, ele reconhecido por Deus, quem é? Melquisedeque. Quando Abraão foi chamado para sair de Ur dos Caldeus e ir para a Terra Prometida, quando ele chegou no Vale de Sharon, no Vale do Rei, próximo à entrada, hoje é Jerusalém, a Bíblia diz que Melquisedeque era rei da cidade de Salém e veio ao encontro de Abraão. E o texto diz que Abraão, então, foi abençoado por Melquisedeque. Embora Deus tenha prometido a Abraão que nele, Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas quando Abraão estava diante de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ele, Abraão, abençoado pelo sacerdote Melquisedeque. A palavra Melquisedeque, Melque significa rei, e Zadok significa justiça. Melquisedeque
é o nome, apelido, nome deste homem, o rei de justiça. E Salém, a mesma palavra para Shalom, ou Salam, que é paz, não é? Em hebraico, Shalom. Salém é a cidade da paz. Quando Davi conquistou a cidade de Salém, ele acrescentou a palavra Jeru, que significa confirmação. Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Salém, antiga cidade em que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Pertencia ao território dos Jebuseus. Ok? Então, o que Abraão fez quando estava diante de Melquisedeque? A Bíblia diz que ele pagou, ele deu o dízimo de tudo quanto ele tinha conquistado dos espólios de guerra. Então é interessante, por quê? Porque nesta época há outras citações em outros povos do dízimo como sendo uma espécie de imposto. Então, quando as caravanas usavam alguns territórios, eles pagavam ali uma espécie de pedágio. E há registros que demonstram que este pedágio era chamado também de dízimo, antes da lei, okay? De Moisés. Agora, de qualquer forma, a gente percebe que era uma prática relacionada à adoração. Por quê? Porque Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Se o dízimo compunha espólio de guerra, então foi ouro, prata, capas, armas, comida, né? O espólio da guerra, um percentual ali daquele espólio. Mas, no entanto, quando você vai estudar sobre a origem do dízimo, que está em Números capítulo 18, o início, primeira vez que o dízimo aparece na lei, está em Números 18. Você vai perceber claramente que Deus mudou o sentido e mudou a conotação de como deveria ser o dízimo. Primeiro, ali está escrito que o dízimo era para os levitas. Deus destinou, Deus disse, eu dei os dízimos que me pertencem aos levitas, pelo trabalho que prestam na tenda da congregação. Então, neste primeiro momento, ali em Números 18, Deus direciona, por lei, o dízimo para os levitas. Ok? Ele estabelece o sacerdócio araônico e o sacerdócio levítico. Também, Deus vai constituir o dízimo dos dízimos. Quando os levitas recebessem o dízimo, eles tinham que separar 10% de tudo aquilo, do melhor, e isso era dado uma parte para os sacerdotes, descendentes de Arão, e outra parte era queimada ao Senhor. Então, tem o dízimo dos dízimos. Também Deus instituiu depois, em Deuteronômio 22, o dízimo dos 3 anos. E aí tem o dízimo dos animais, o dízimo da eira, do lagar, das plantações, das árvores frutíferas. E aí na lei, você vai perceber claramente nas 43 passagens em que aparece a palavra dízimo, né? Ela aparece no plural, na maioria das vezes, porque era um conjunto de ofertas que se chamavam dízimo. Todas elas eram de produtos agropecuários, não de dinheiro. Então, na lei, fica nítido que Deus, quando legisla, ele vai dizer agora o que vai ser, como vai ser, o que é aquilo agora que ele está estabelecendo como regra. Diferente, por exemplo, daquele dízimo que foi oferecido de Abraão para Melquisedeque. O que eu estou explicando aqui em exemplo é que quando uma lei passa a vigorar, aquela outra lei anterior a ela deixa de vigorar. Está entendendo o conceito aqui? Entendendo o conceito? Beleza. Então, nós vamos agora entrar neste conceito da lei de Moisés. Tem alguém com o vídeo aberto aí? Ok, já fechou. Então, nós vamos entrar agora no conceito da lei de Moisés e da interferência de Davi sobre a adoração musical. Perfeito? Tudo bem? Então, a mudança de aliança, ela foi profetizada por Jeremias. Eu escolhi esta passagem porque ela é mais clara, certo? Tem outras também, mas esta é bem clara. Então,
Jeremias 31, 31 a 34 diz o seguinte: Eis aí, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei no futuro com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, não é mais agora a citação da lei escrita em pedra. Não é? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais. Então fica evidente que já na antiga aliança havia uma previsão de que a lei mudaria. Esta lei é a nova aliança, o Novo Testamento, ok? Mas nós vamos entrar um pouco agora na lei em si. Agora, existem dois princípios que é muito importante a gente entender na adoração do Velho Testamento. Porque se você não entender esse contexto que eu vou explicar agora, para a gente poder caminhar, vai ficar muito confuso, que é o conceito da reforma e da restauração. Como assim o conceito da reforma e da restauração? Então, veja bem, praticamente todas as afirmações hoje sobre como devemos, né, como se deve adorar ao Senhor, isso é no mundo religioso, se fundamenta principalmente em quem? Em Davi. Vão remeter a Davi. E por que vão remeter a Davi e não a outros textos anteriores? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, nós vamos constatar nas Escrituras como que Davi promoveu uma reforma na adoração. Inclusive, a introdução de instrumentos musicais no canto, na música, na adoração musical. Então, o que vai ficar muito claro nos textos bíblicos para todos aqui é que, antes de Davi, na lei, a lei foi recebida por Moisés, então estamos falando do período da lei. De Moisés até Davi, Davi viveu 1030 anos antes de Jesus, então, neste período aí, de Moisés até Davi, não havia na adoração da música o uso de instrumentos musicais. Havia no louvor, mas não na adoração. Como assim? Bom, você tem lá aqueles slides que eu passei nos dois primeiros bate-papos de introdução, que quem não viu pode baixar e assistir para se atualizar, não há problema algum, tem os slides, tem a gravação também da live. Mas a adoração, nós vimos isso, ela contém, todo ato de adoração em si é um ato de louvor, mas nem todo ato de louvor é um ato de adoração, ok? Então precisamos tomar muito cuidado para definir o que era adoração e o que é um louvor. Né? A adoração ela tem características próprias, é Deus quem determina como ele quer ser adorado, e os adoradores, então, para agradar ao Senhor, executam a adoração da maneira como ele determinou. Okay? Então, louvor é diferente, ele parte da pessoa espontaneamente e é uma manifestação de mérito, de honra. E você pode louvar alguém ou a Deus de várias formas. Você pode dar um troféu, você pode fazer uma poesia, você pode fazer um elogio, você pode fazer uma música, você pode homenagear essa pessoa com uma festa, com um presente. Existem inúmeras maneiras de uma pessoa louvar, dar mérito, honra e crédito a alguém. Deus também é digno de toda honra, de todo louvor. Nós podemos louvar a Deus por muitas coisas e de várias formas, ok? Um prefeito, por exemplo, de Itu, né? Quando você entra na cidade de Itu, tem um portal lá dizendo esta cidade pertence ao Senhor Jesus. Ele colocou, está lá. Né? É uma maneira de honrar, prestar louvor. Não há nenhum texto na Bíblia que diga que
pondo placa na entrada de uma cidade, que essa cidade é de Jesus, isso é um ato de adoração. Nós não temos, certo? Isso é um ato de mérito, de honra, de respeito. Então, precisamos definir. Davi, por exemplo, dançou meio que seminu, de tão alegre que ele estava quando a Arca da Aliança entrou em Jerusalém. Então, ali era um ato, uma expressão dele, para homenagear a Deus com a alegria que ele sentia dançando. Quem que fez isso também? Nós vamos ver mais na frente. Miriam também fez isso quando atravessaram o Mar Vermelho. Ela pegou tamborins com as mulheres e elas dançaram e cantaram ao Senhor. Aquilo foi adoração ou foi um ato de louvor? Nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa distinção é muito importante a gente ter, certo? Atos de louvor versus atos de adoração. Existem dois contextos, estão naqueles slides já que nós falamos. Agora, Davi é um ponto divisor de águas na lei. Por quê? Porque nós vamos ver também claramente que Davi promove uma reforma na adoração em vários sentidos, e ele também faz na área da música. Ele faz isso com autorização de Deus. Nós vamos ver essa reforma que ele fez. Ok? Agora, antes, a gente precisa entender esses dois conceitos, né? Reforma e restauração, porque nós vamos falar sobre isso, analisando os textos e o contexto na lei sobre a adoração da música, do canto. O que é uma reforma? A reforma, ela trata do conceito de transformar ou aperfeiçoar a parte de algo que já existe, mas preservando a sua essência. Por exemplo, você tem a sua casa aí, original. Aí você quer acrescentar um cômodo. A gente chama isso do quê? De reforma. Por quê? Porque você mantém a essência, você não derrubou a casa para construir outra. Você manteve a essência e você mudou partes, uma parede, acrescentou um cômodo. Isso é chamado de reforma. É quando você parte de uma essência e acrescenta ou tira algo dessa essência, mas mantendo-a, o principal, mantendo a essência, ok? E o que é uma restauração? É quando você desiste daquele cômodo e você quer desfazer as reformas e restaurar a forma original, ok? Então, para quem tinha um carro antigo e pintou ele com outra cor, ele fez uma reforma. Se você quiser restaurar esse carro para voltar à originalidade dele, você descasca aquela tinta e você descobre a tinta que estava por trás e aí você volta à essência, à origem. Então, isso é uma restauração. Entenderam os dois conceitos? Reformar, mantém a essência, mas altera para mais ou para menos. Restaurar, você desfaz aquelas coisas que foram acrescentadas e volta à essência original, ok? Esses dois princípios são muito importantes para a gente entender o que aconteceu na lei e o que Davi fez, tá bom? Então vamos lá. Antes de Davi, a adoração não continha o uso de instrumentos musicais. Será que a Bíblia prova isso para nós? Sempre. Lembre que a nossa máxima aqui, os nossos fundamentos aqui no bate-papo bíblico são, primeiro, quando se trata de qualquer coisa para a nossa vida espiritual, pessoal ou da igreja, nós vamos perguntar primeiro para Jesus. E depois de Jesus, nós vamos ver os outros autores do Novo Testamento sobre aquele assunto. Ok? Segundo princípio, nós não deliberamos em cima do que a Bíblia não diz. Nós deliberamos em cima do que a Bíblia diz. E nós vamos consultar o texto dentro do seu contexto, para poder entender o texto e não criar um pretexto. Ok? Então, sempre vamos fundamentar em cima dessas bases aqui. Então, se vamos afirmar algo, então tem que ter base na Bíblia para sustentar essa afirmação.
Então, estamos dizendo aqui que antes de Davi não havia adoração musical com instrumentos. E foi ele quem teve a iniciativa de fazer esta adição, ou seja, essa reforma na adoração. Né? Isso fica provado onde? Começando em 1 Crônicas 16, 5 a 7. Olha lá o que o texto diz. Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Banaí, eu não sei como o pessoal tinha esses nomes aí, né? Cada nome estrambólico aí, né? Obed-Edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. Quem são essas pessoas? Bom, Asaf, nós temos, no livro de Salmo, nós temos salmos de Asaf. 13 autores escreveram os salmos de Moisés. Tem salmo de Davi, tem salmo de Jedutum. Vários autores escreveram músicas e poesias que compõem hoje o que nós chamamos de salmos, ok? Então, o texto aqui está dizendo que estes homens que eram levitas, Asaf era o chefe, e aí cita o nome de vários outros, está dizendo aí no meio do versículo 5 que com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a Arca da Aliança. E aí olha o que o versículo 7 diz para nós. Naquele dia foi que Davi, quem fez isso? Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos, ora, estes que estão citados acima, a celebrarem ao Senhor com hinos desta forma, desta maneira. Então, fica evidente que Davi aqui fez uma inserção na adoração musical, e o texto de 1 Crônicas 16 revela para a gente que esta foi a primeira vez. Agora, vamos ser lógicos. Se o texto diz que é a primeira vez, houve alguma vez antes? Não, né? Por exclusão, não. Então, se alguém diz, é a primeira vez que eu tomo Guaraná, o que você vai entender? Que ele já tomou antes? Claro que não. Porque a palavra primeira vez exclui qualquer outra vez anterior a ela. Então, Alex? Oi? Quantos anos isso antes de Cristo? Mais ou menos. 1040 a 1060. Que introduziram os instrumentos. Exatamente. Tá. Por que o mundo religioso, quando vai falar de instrumento na música, vai para Davi? Para os Salmos? Porque foi ele que introduziu. É óbvio. E o texto está provando isso para nós, que foi pela primeira vez que os levitas usaram instrumentos musicais para ministrar hino ao Senhor dessa forma. E a palavra hinos aqui é muito própria. Por quê? Porque a modalidade de música de adoração, ela é chamada de hino. Hino tem uma característica que outras músicas não têm. É por isso que quando a gente fala hino do Brasil, hino da bandeira, nós estamos falando de uma música que a letra inteira é dedicada àquilo pelo qual ela foi feita. O hino do Brasil fala do que somente? Do Brasil. E o hino da bandeira fala do quê? Da bandeira. E música é de adoração. A adoração é para quem? Para Deus. Então a letra da música deve falar de quem? De Deus. Então, música de adoração, ela é singular. Ela recebe essa titulação de hino porque a característica do hino não é o ritmo, é o conteúdo. O conteúdo trata apenas do caráter e dos atributos de Deus. Isso é um hino. Pode ser pequeno, médio ou grande. Pode ser cantado em duas vozes, masculina e feminina. Pode ser responsivo. Você pode cantar sozinho. Há uma condição para o estilo de música ser de adoração. E uma condição é que ela trata da adoração ao Senhor. Então, uma música que eu canto falando de você, por exemplo, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Essas frases estão revelando a minha relação com quem? Com Deus ou com você? Com você. Então, música de fraternidade. Paulo vai dizer isso mais tarde,
que na igreja, no nosso meio, nós cantamos salmos, cânticos e hinos espirituais. Existem modalidades de música. E nós precisamos saber disso, ok? Então, a modalidade de adoração é porque é focada em Deus, ok? E aqui fica evidente que é a primeira vez que isso acontece. Então, esta foi a primeira vez que a adoração foi com o uso de instrumentos. Isso porque, deixa eu ver aqui que eu estou conseguindo ler. Isso quer dizer que todas as passagens, então, anteriores deste verso, em que consta o uso de instrumento, não era em si adoração, porque se essa é a primeira vez, então temos que ter coerência com o que o texto está dizendo. Agora, era um louvor. É o caso de Miriam e as mulheres após a travessia do Mar Vermelho, em Êxodo 15, 21. Tem uma passagem aqui, e vou citá-la, por quê? Porque muita gente também cita, e Miriam, com os cânticos, lá, com o tamborim. Então, veja bem, o contexto é o seguinte: Deus abriu o Mar Vermelho, o povo de Israel, por meio de Moisés, o povo atravessa o mar sem se molhar. Quando o povo inteiro de Israel está do outro lado, o exército de Faraó, inclusive o próprio Faraó, entra também no mar. Quando eles estão num determinado ponto do mar, as águas fecham e todos morrem afogados. Aquilo era uma guerra, ou seja, o exército da maior potência do mundo estava perseguindo um grupo de pessoas sem armas, os exilados, os judeus, os hebreus. E Deus é quem guerreia. E o mar é a arma que Deus usa para eliminar aquela ameaça de guerra contra os filhos dele, os israelitas. E aí, depois que esta guerra é vencida por Deus, depois que o exército de Faraó é destruído, o que aconteceu? Então vem esse texto aqui, ó, versículo 20. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Perfeitamente. Hoje o Senhor reina por meio de Jesus. Então, o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Por quê? Olha bem, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. O que está aqui é um culto? Está acontecendo aqui um culto de adoração ao Senhor? Não. Uma guerra. E Deus venceu. O que acontece quando um país ganha uma guerra? Ele chora ou ele celebra? Celebra, né? Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Eles estavam celebrando uma vitória. Eles estavam festejando. E Deus, o Deus do Antigo Testamento, é um Deus festeiro. Todas as datas religiosas comemorativas são chamadas de festa. Festa da Páscoa, festa do Purim, ok? Festa dos tabernáculos. Então, as festas judaicas, elas têm as danças folclóricas, elas têm as músicas com instrumentos, mas aquilo é uma celebração, como a gente faz aqui no 7 de setembro, por exemplo, como os gaúchos fazem para celebrar lá a Revolução Farroupilha, não é? Aquelas danças, as prendas, isso é comum em quase que todas as culturas do mundo, não foi diferente com o povo de Israel. Mas isso não é adoração, isso é uma manifestação cultural e é uma manifestação de honra, de louvor, de celebração, porque Deus fez perecer tanto o cavalo quanto o cavaleiro no mar. Okay? Aqui não é um ambiente de culto, não é de celebração só. E aí está lá, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Fica claro, ó, aqui, celebrando um feito dele, né? E lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. É uma celebração de honra, de homenagem a quem ganhou a guerra. Aqui é Deus. Não é culto aqui, tá? Não é. Então, a partir de quando é que essa é uma pergunta até que bem interessante, né?
A partir de quando Davi decidiu, então, realizar essas mudanças? Elas foram aceitas por Deus? Davi poderia promover a restauração se ele não era levita ou sacerdote, porque a lei dizia que se alguém que não fosse levita fizesse qualquer coisa na tenda do tabernáculo, no altar, essa pessoa seria morta. Davi era de que tribo? Davi era levita? Não, Davi era da tribo de Judá. O que é que uma pessoa de Judá está se intrometendo na questão da adoração? Se a lei proibia. Se a lei era clara, dizendo que somente os levitas poderiam tratar das coisas sagradas, tratar das questões relacionadas à ministração do templo. Havia os sacerdotes para fazer isso. Davi não era sacerdote. Então, esta intromissão, vamos dizer assim, de Davi, ela aconteceu com a aprovação de Deus. Ok? Então, Deus também abriu uma exceção. E nós precisamos entender que a lei é de Deus e Deus permitiu essa reforma. E isso vai ficar muito claro já já. Né? Então, essas perguntas elas são muito importantes e devem ser respondidas à luz do quê? Dos textos bíblicos, da palavra. Em 1 Crônicas 16, Davi ele inclui, a gente já viu o instrumento, ele altera também os turnos levíticos. Mas a sua decisão, ela ficou formalizada mesmo, entrou em formalização em 1 Crônicas 21, 28 e 29, 2, ao perceber que Deus aceitou de Davi um sacrifício feito por ele mesmo, Davi. Somente sacerdotes poderiam sacrificar na lei. Mas Davi pediu autorização a Deus e ele fez um teste. Ele sacrificou ao Senhor e o Senhor o aceitou. A partir daí é que Davi começa a fazer, então, a reforma na adoração com a construção do templo. Lembre-se que quem fez todo o preparativo para a construção do templo foi Davi. Davi não construiu, quem construiu foi Salomão. Mas Davi comprou todo o material, comprou o terreno, fez a maquete, deixou tudo pronto para que Salomão estalasse os dedos e começasse. Tá? E aí ele começa, então, essa reforma na adoração. Então, olha lá em 1 Crônicas 21, que diz lá, ó, vendo Davi, está em negrito aqui, ó, no texto, né? Vendo Davi, naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã. Eira de Ornã é o lugar onde o templo foi construído. Quando você vê aquela foto lá da mesquita muçulmana, lá na praça do templo, aquela era a eira de Ornã, que Davi sacrificou lá. Então, o Jebuseu. E ele sacrificou ali. Davi sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Foi o último acampamento que a tenda do tabernáculo parou, lá em Gibeão. Então, Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque ele estava atemorizado por causa da espada do anjo que havia aparecido para ele. Então, disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor, o Senhor Deus, e o altar do holocausto para Israel. Está vendo? Davi está agora escolhendo o lugar onde vai ser construído o templo. Com que autoridade ele pode fazer isso se ele não é sacerdote? Não é? Porque Deus vai dar para ele. Então, deu ordem Davi. Percebe que em nenhum momento aqui está Deus falando? É sempre Davi? Então, deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Então ele começa agora a fazer toda a promoção daquilo que seria o templo, da construção do templo. Então, vendo Davi que Deus o aceitara lá na eira de Ornã, ele passou então a promover uma reforma, não uma restauração. Ok? Não uma restauração. Por quê? Se fosse para restaurar, teria que ter o princípio antigo. Ora, se os levitas adoraram a Deus pela primeira vez com hinos, usando instrumentos musicais, porque Davi assim ordenara, então é óbvio que Davi aqui está fazendo uma inclusão.
Ele está ampliando, ele está fazendo uma reforma. Por que uma reforma? Porque a lei, o resto da lei não mudou. Toda a lei continuou vigorando do mesmo jeito, mas Deus o autorizou a fazer uma adição na área da música. Não é? E aí ele então faz essa reforma. Ok? Então Davi, ele ora e ele clama a Deus para que se lembre da sua promessa. Aqui nós vamos ver parte da oração que Davi fez para ser aceito diante de Deus e ter a condição de fazer essa reforma. Olha lá. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo, que é ele mesmo, Davi, acerca da tua casa, da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Olha, é uma oração um tanto ousada, porque Davi está orando para Deus se lembrar do que Deus prometeu para ele. Ok? E aí, estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhes edificarias a casa. Quem que fez a revelação? Quem autorizou? Aqui é bem claro, o próprio Davi está dizendo que isso foi revelado por Deus a ele. Deus permitiu. Mas não é pelo fato que Deus permitiu que Davi saiu fazendo. Ele foi orar ao Senhor. Esta é a oração que ele está fazendo, para que Deus se lembre e não o puna pelo que ele vai fazer. Por isso, teu servo se animou para fazer esta oração. Está vendo? Davi entendeu que Deus o aceitou, entendeu que o que ele queria fazer, Deus estava sinalizando que ele poderia fazer, e ele então ora a Deus com certo respeito, mas lembrando a Deus da promessa que Deus havia feito, e falando a respeito da construção da casa, ou seja, deles se envolver numa área que não era para alguém de Judá se envolver, mesmo sendo ele rei. E aí, versículo 26, agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, o abençoastes e abençoada será para sempre. Esta oração, quando foi feita, começa então motiva Davi, então, a começar a fazer mudanças na área de ministração dos levitas e dos sacerdotes, inclusive a introduzir os instrumentos. Tá? Aí no versículo, depois, então, tem essa colocação aqui, que é o próximo slide. Então, esta reforma que Davi começa a fazer, ela foi aceita por Deus. E ela foi reconfirmada em 2 Crônicas 29, 25 a 27, que é o próximo slide que nós vamos ver, na época do rei Ezequias, 300 anos depois de Davi. Então, veja bem, 300 anos depois de Davi, nós vamos ver um texto que vai comprovar isto que nós acabamos de afirmar, a oração de Davi, a ministração dele e o envolvimento dele e a autorização de Deus dada a ele para que ele mexesse nesta área da música, por exemplo. Como o nosso foco é a música, então não estou falando do templo agora, estou falando da música. Não é? Então, a evidência da aprovação do Senhor na reforma, né, que Davi fez na adoração, 300 anos depois da sua morte, na época do rei Ezequias. Então, vamos ler o texto para você comprovar isso. Lembre que você vai ter esse material na mão e você pode revê-lo, tá? Juntamente, se quiser, assistindo novamente para tirar as dúvidas que por acaso fiquem. Então, segundo Crônica 29, 25, diz assim, ó. Também estabeleceu, esse aqui é Davi, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes, harpas e harpas. Estes aqui, meus irmãos, são os chamados instrumentos de Davi. Ok?
quando Deus autorizou Davi a introduzir na música instrumento musical, em todos os textos você vai ver um grupo de instrumentos. Aqui são citados alguns. É acrescentado trombeta e, em alguns, tamboril. Mas símbolo, alaúde e harpa são os mais citados. Eram só estes instrumentos que eram chamados de instrumentos de Davi. Eles vão passar a ser chamados de instrumentos de Davi. Não é bateria, não tem aqui guitarra, não tem saxofone, não tem nenhum instrumento da época. Ok? Os instrumentos eram específicos e eram estes aqui que foram autorizados. Então, diz aqui, ó, símbolos, alaúde e harpas, segundo o mandado de quem? De Davi. E mais quem? Gade, que era o quê? O vidente do rei. E quem mais? E do profeta Natã. Natã, lembra quem é Natã? Natã é aquele profeta que falou para Davi da ovelhinha lá e tudo mais para revelar o pecado do adultério dele. Então, quando Davi, o que isso significa para nós? Que quando Davi recebeu de Deus autorização para promover essa reforma na adoração, ele não estava sozinho. Como que foi confirmado para ele? Confirmado também através de Gade e de Natã, o vidente e o profeta do Senhor. Agora, olha só, eu vou ler o texto contínuo agora, tá? Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúde e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por intermédio de seus profetas. Opa! O que é que esse texto agora está afirmando para nós? Está afirmando que aquela mudança que Davi fez na adoração, introduzindo estes instrumentos musicais, foi mandado por quem, na verdade? Autorizado por quem? O texto deixa isso claro ou não? Deixa, não deixa? Diz aqui, porque este mandado veio de quem? Do Senhor. Por intermédio de quem? Dos seus profetas. Então, Davi, quando ele sacrificou, quando ele orou, ele também consultou o vidente e o profeta Natã. E Deus autorizou. Então, ele começa a fazer. Então, fica muito claro, mais uma vez, que foi de Davi em diante. Que Davi para trás não tinha isso. Não tinha essas práticas. 26. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi. Percebe aqui em vermelho? Que o próprio texto, 300 anos depois de Davi, cita os instrumentos como de Davi, não de Gade, não de Natã e não de Deus. Agora, o mandado foi de Deus. Assim como a lei é de Moisés, mas a lei não é de Moisés, foi Deus quem deu para Moisés. Mas nós chamamos, e os judeus chamavam, lei de Moisés. A adoração instrumental, embora Deus tenha mandado, em todo o Velho Testamento, a partir de Davi, até Malaquias, até Esdras, até o último livro do Velho Testamento, todas as vezes que se refere aos instrumentos, vai aparecer a expressão instrumentos de Davi. Sempre. Instrumentos de Davi. Então, e os sacerdotes com trombetas? Deu ordem o rei Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Então, veja bem, nós não temos nenhum problema em entender que de Davi até o final da lei, a adoração musical incluía instrumentos musicais, porque está aqui. Esse não é um problema para nós. Quando alguém disser para você, mas na Bíblia, lá no Velho Testamento, lá os Salmos e tudo, diz que Davi usava instrumento para adorar. E você tem que dizer, é verdade, tá certo. Inclusive, você conhece a passagem que foi Deus quem autorizou? Então você memoriza aí, segundo Crônicas 29, 25 a 27, e você mostra para a pessoa que estava sob a autorização de Deus, sem problema nenhum. Agora eu vou fazer um paralelo aqui, bem paralelo mesmo, bem antagônico, tá?
Abel, Sete, filhos de Adão, tiveram como esposa quem? Será que Deus fez outras mulheres ou foi com as suas irmãs? Irmãs, não é? Claro, Não era perfeitamente. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse sob profecia e sobre bênção. O texto diz que ele abençoou, dizendo: sede fecundos, enchei e multiplicai. O que significa isso? Que naquele... Alguém está com o microfone ligado. Naquele em que a humanidade estava com as suas matrizes, inicialmente, Deus, sob sua palavra, abençoou as relações para que o homem pudesse encher e multiplicar. Isso significava que, mesmo eles tendo relação entre irmãos, os irmãos não nasceram com deficiência, não nasceram deficientes físicos, né, como acontece hoje nas relações congênitas entre irmãos, por exemplo. A grande probabilidade de nascimento com as pessoas, isso, por exemplo, os egípcios faziam isso e várias outras dinastias reais, e acontecia de ter muita gente deformada por conta dos fatores incompatíveis para que a pessoa nasça de forma saudável, né? Agora, isso... Quer dizer, teve duas filhas, né, que tiveram relação com o seu pai. Também, também. Mas o que eu estou me referindo, aquilo foi pecado, né? O que eu estou me referindo é que naquele período do início, lá em Gênesis, havia uma autorização divina para aquele tipo de relação. No entanto, essa autorização perdurou? Na lei? Perdurou depois? Não. Depois não. Depois que as matrizes humanas ficaram equidistantes por conta das famílias, estas relações passaram a ser incestuosas, passaram a ser pecaminosas no próprio Novo Testamento, no Velho Testamento. Ok? Então, não é tido mais uma relação entre irmão com irmã como sendo algo aprovado pelo Senhor. Por quê? Porque mudou o conceito. Então, Deus é o mesmo, mas o seu plano e seus conceitos, Deus decidiu acabar com o povo de Israel no deserto, Moisés orou e Deus mudou de ideia. Qual o problema de Deus mudar de ideia? Nenhum. Agora, o que nós precisamos saber é, está escrito que ele mudou de ideia? Está escrito onde? Então, eu preciso confirmar. Okay? Então, aqui está a evidência disso. Okay? Essa, então, lembra que Davi orou pedindo para que Deus cumprisse a promessa? Lembra? Olha a promessa aqui, qual é. Veja bem a promessa. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo e o ungi. A minha mão será firme com ele. Aqui é Deus falando, tá? O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Aqui é uma alusão, provavelmente, a Jesus, que é filho de Davi, da descendência. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono com os dias do céu. Os seus filhos, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade.
não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Está vendo? Olha como é forte o compromisso que Deus quis assumir com Davi quando o encontrou e o ungiu como rei. É a esta promessa que Davi faz a oração, quando ele diz, Senhor, me aceita, né? E ele aí sacrifica. E ele aí tem a ideia, a vontade de construir um templo. Ele tem a ideia de querer atuar na adoração, mudar os turnos dos sacerdotes. E Deus permite, nós já vimos isso. Então, na lei, as atribuições eram dos sacerdotes e levitas. Se alguém não fosse da tribo de Levi e fizesse essas coisas, seria morto. Então, aqui eu selecionei os textos, eu já citei esse texto, então, mas olha só. Disse o Senhor a Arão, tu e teus filhos e a casa do teu pai levarás sobre vós a iniquidade relevante ao santuário. Tu e os teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relevante ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus irmãos da tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Então, os da descendência de Arão seriam sacerdotes, e os demais da tribo de Levi seriam auxiliares, serviriam a eles. Quando tu e teus filhos contigo estiverem perante a tenda do testemunho, farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com toda a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Somente sacerdote podia sacrificar, chegar no santuário, nem os levitas comuns podiam. Okay? E para os levitas, filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que levem sobre si o pecado e morram, para que não levem e morram. Mas os farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo, entendendo que perpétuo é enquanto a lei durasse, é este para todas as vossas gerações, gerações dos judeus, enquanto povo. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Então fica claro aqui que Davi não poderia ter feito o que ele fez, ele morreria, a não ser que Deus tivesse ordenado e permitido. E nós já vimos nos textos que Deus permitiu, correto? Sem problema algum. Então Davi, ele promove uma reforma na estrutura dos turnos dos levitas. Ele não mexe só na adoração musical, ele mexe em tudo. Olha lá, 1 Crônicas 23, 1-6. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez Salomão seu filho, rei em Israel. E reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima. E o número deles, segundo as suas cabeças, foi de 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promoverem a obra na casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos. Já pensou? 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos? Que eu fiz para o louvar, disse Davi. Quem que fez os instrumentos? Quem que introduziu os instrumentos para que esses 4.000 aqui pudessem louvar ao Senhor com o instrumento? O texto deixa... Olha lá, ó. Que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Então, veja que ele também fez aqui até mesmo a separação dos turnos sacerdotais. Ok? Aí, 1 Crônica 23, 25, porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Por quê? Porque foi estabelecido o templo. O tabernáculo, então, passa de tabernáculo para templo. Ok? Eu tenho aqui só mais um ou dois, a gente vai parar para os comentar, para conversar um pouco até esse ponto. Então, de fato, a adoração no templo, ela começa com quem? Com Salomão.
pois Davi ele foi impedido de construir o templo. E ele deixou tudo escrito. Lá em 1 Crônicas, capítulo 15 e capítulo 17, você vai encontrar os textos dizendo que Deus aceitou de Davi, mas ele não permitiu que Davi fosse o construtor. Não podia. Então, ele fez tudo, ele aqui é Salomão, né? Fez tudo como tinha ordenado seu pai Davi, homem de Deus. Olha lá o que aconteceu. Em 2 Crônicas, agora 8:14. Também, segundo a ordem de Davi, mais uma vez, ó, a ordem de Davi, seu pai. Por quê? Porque aqui é um texto que está falando de Salomão. Lembra que Davi estava velho e cheio de dias? E ele constituiu Salomão como rei em Israel? Então, aqui, então é esse o ponto. Também, segundo a ordem de Davi, seu pai, Salomão dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta. Porque tal era a ordem de Davi, homem de Deus. Porque tal era a ordem de Davi. O que Davi reformou, Salomão agora vai manter. Entendeu? Na questão. Agora, esse é o último slide para hoje. E ele vai introduzir a gente para entender todo esse contexto que a Bíblia está nos revelando, o Velho Testamento, sobre a adoração na música, especificamente no tempo da reforma de Davi, nesta área. Salomão, então, morre. Ele reinou 40 anos em Israel. Deus havia prometido que os reis de Israel seriam todos da casa de Davi. Então, quando Salomão morreu, quem que assumiu? Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Ok? Então, olha lá o que aconteceu. Esse foi o primeiro desvio da adoração musical que Davi havia feito. Davi fez, Salomão manteve, Salomão morreu, Roboão entrou, e olha o que Roboão fez. Segundo Crônicas 11:17. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Então, por 3 anos, beleza. Por 3 anos, Roboão, tranquilo. Porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Tá vendo? Roboão, os 3 primeiros anos de reinado dele, foi beleza. Por que foi beleza? Porque ele andou no caminho de quem? De Davi e de Salomão. Beleza, seu pai. Depois disso, depois desses 3 anos, ele se desvia da lei e da adoração. E aquela reforma que Davi fez. Olha lá em 2 Crônicas 12:1. Tendo Roboão confirmado o reinado e havendo-se fortalecido, ele então deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. O que esse texto está revelando para nós? Que Roboão, depois que o seu reino foi confirmado, o que ele fez? Quando estava levou todo o povo a se desviar, né, Léo? Desviou do Senhor. E aqui diz, ó, que ele fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e continuou o reinado. Tinha Roboão 41 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 17 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Então, não a Roboão, mas todo o povo se desviou da lei. Ora, se desviou da lei, se desviou de tudo, inclusive da adoração. Nós vamos perceber, a partir daqui, que aconteceram 5 desvios e aconteceram 5 restaurações. E agora você vai entender esse conceito da restauração aí, ok? Vamos voltar aqui para a gente conversar um pouco. Qual é o conceito aqui? Nós vamos ver no próximo bate-papo que de Roboão até os últimos livros do Velho Testamento, Esdras e Neemias e Malaquias, aconteceram 5 períodos de desvio do povo de Israel e 5 restaurações.
Por que que a palavra usada agora é a palavra restauração, né? Por quê? Porque depois de Roboão, quando houve um desvio, ou um rei ou um sacerdote fez a restauração, voltou aos instrumentos de Davi. E em todos esses períodos registrados na Bíblia, no Velho Testamento, nós vamos ler exatamente isso, que o povo se desviou da adoração e vai citar, inclusive, o uso de instrumentos e práticas que não eram aprovadas. E aí vai se levantar ou um rei ou um sacerdote e vai estar escrito lá, nós vamos ler claramente, que eles voltaram aos instrumentos de Davi, ou seja, fizeram uma restauração. Deus aprovou apenas a reforma de Davi. Não era para ninguém mais ficar reformando em cima. Se alguém reformasse em cima, isso era um desvio. E aí, então, era necessário fazer uma restauração para voltar a o que foi aprovado pelo Senhor. Entende esse contexto? Está entendendo o que eu quero dizer aqui? Beleza. Então tá, vamos abrir um pouco agora para um bate-papo que a gente tem aí uns 15 minutinhos, 20. Fique à vontade, alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fique à vontade. Alex, eu tinha a impressão, claro, faz tempo que a gente não lê o Antigo Testamento, mas eu tinha a impressão que Davi começa o tempo. Não. Ele foi proibido, ele só não é? montou as joias, ele acumula tudo aquilo para Salomão. Isso, então. para Salomão. Deus proibiu ele de construir. Deus disse que era Salomão que iria construir, não ele. 1 Crônicas, capítulo 15, aqui, ó. Mas, tranquilo. Eu já leio aqui. Olha, na verdade, é 1 Crônicas, capítulo 17. Quando Davi teve a ideia de construir o templo, né? Aí, quando chega no versículo 12 de 1 Crônicas 17, diz... O versículo 4 começa, né? Isso. Exatamente. Ele começa já descascando Davi aqui, né? Mas aí ele fala, então, que será o filho dele que vai construir o templo. Ele não iria porque ele tem muito sangue nas mãos. Ok? Começa no 11, 12. Isso, exatamente. Tá? Então, no 4, vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação. Depois do versículo 11, há de ser que quando teus dias se cumprirem, tiveres de ir para junto dos teus pais, ou seja, quando você morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que é Salomão, que será dos teus filhos que estabelecerei no reino. Esse me edificará a casa. Versículo 12. Então, o que falta a nós, todos nós, eu estou junto dessa, é conhecimento da palavra. A palavra, ela vai muito claro para a gente, só que a gente precisa encontrar os textos para responder nossas perguntas, ok? Alguém mais tem alguma pergunta, comentário, dúvida? Olha, gente, você pode falar, não entendi. Não tem problema. Você não entendeu? Talvez a gente não possa esclarecer aqui, eu falo no pessoal com você. Depois, amanhã, outro dia, a gente Alex, Oi, Bia. Oi, Alex. Pode falar, Bia. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. E o que a gente responde para... Geralmente é mais a moçada, né? Isso. Que gosta de bateria, que gosta de guitarra, essas coisas. Quando eles falam que no tempo de Davi não tinha tecnologia, vamos dizer assim, coisa mais simples, não tinha energia, né? E que assim, que hoje em dia, já que existem então esses instrumentos, né? Por que não utilizá-los, né? O que a gente pode responder para uma pessoa, né? assim, né? É uma questão de argumentação até essa, porque esse é um argumento, né? O argumento é, não sei que instrumento
se ele é elétrico ou que tipo de instrumento. O que está em jogo não é em si o tipo de instrumento, seja qual for. O que está em jogo é a gente avaliar, estudar e entender, agora estamos falando isso no Velho Testamento, o que Deus tinha dito, permitido para que Davi introduzisse. Davi introduziu o instrumento, independente se na época houvesse guitarra, seria guitarra. Se houvesse bateria, ia ser bateria. Instrumento por instrumento, foi aprovado por Deus esta adoração. Isto é claro, segundo Crônica 25, diz isso claramente, que aqueles instrumentos foram aprovados. Nós não podemos ir contra isso. Está entendendo? Agora, o grande viés aí é o seguinte, nós estamos estudando que aliança agora? Nós estamos estudando adoração musical em que lei? Na lei do Antigo Testamento. A lei ou não mudou? Nós vivemos em que lei agora? Aliança agora. Novo Testamento. Nesta aliança, para alguém chegar, só chega por meio de quem? Da lei ou de Cristo? De Cristo. Cristo. Exatamente. Vários textos. Da graça, né? Vários textos vão dizer isso. Então, se eu estou numa nova aliança, se esta aliança é a palavra de Cristo, eu devo perguntar, então, como é que eu devo adorar a Deus na nova aliança? E eu vou perguntar isso para quem? Para a velha aliança ou para a nova aliança? Está entendendo o contexto? Não se trata de instrumento. Se trata de definir como é que Deus quer ser adorado na nova aliança. Não importa em que tipo de adoração. A única ferramenta que nós temos fidedigna é a palavra de Cristo, para consultar nela quais são os atos de adoração que agora Deus constituiu como sendo os atos que ele quer para ser adorado. Quem revela isso para nós é Jesus. Assim como na lei, se eu quero saber como era que era a adoração na lei, eu vou para os textos da lei, porque o que estava vigorando era aquela aliança. Então eu vou para lá. Na nova aliança, a gente não queima incenso, a gente não tem sacerdócio levítico, a gente não tem mais templo, não tem mais altar, não sacrifica holocaustos de animais, não tem incenso, a gente não faz mais voto, nós não fazemos mais dízimos, ofertas alçadas, ofertas votivas. Nós não temos mais aquelas modalidades que eram 16 que haviam na antiga aliança de adoração. Nós temos qual adoração? Então eu tenho que consultar a nova lei. Esse é o ponto. Entende? Quando a gente está falando de instrumentos musicais, na adoração musical, nós estamos tratando de algo que não é o foco. Estamos nos perdendo. O foco não é instrumento. O foco é ver na nova aliança como é que é a adoração na igreja. Quais são os textos que dizem como nós devemos adorar? Se é na modalidade música, então nós vamos avaliar esses textos na nova aliança. Se lá disser que é assim, a gente faz. Se não disser, a gente não faz. Simples assim. Ok? Então, o conceito... Sabe, Alex? Oi. Alex, João, Porto Alegre. Oi, João. Eu sempre respondo assim, olhando João 4, 23, né? Sim. E está chegando a hora que os adoradores adorarão em espírito. Que são esses que... Isso. Eu sempre respondo essa... Eu observo. Nós citamos esse texto no primeiro estudo que nós fizemos sobre adoração, no primeiro bate-papo, que são os fundamentos da nova aliança para a adoração, que é o que Jesus disse. Então, Jesus disse que ia mudar. Ele disse que não seria mais em lugar, nem em Jerusalém e nem no Monte Gerazim. Jesus disse que a adoração agora, o verdadeiro adorador, adoraria em espírito e em verdade. E verdade é a palavra dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra dele é a verdade. Então, se alguém hoje quer adorar a Deus, quer chegar a Deus, quer orar a Deus, onde ele vai buscar informação de como ele deve fazer isso? No Novo Testamento. Por exemplo, quando você termina uma oração, por que você termina em nome de Jesus? Onde está isso? Que base você tem para terminar uma oração em nome de Jesus?
Que fundamento você tem para dizer que a ceia não pode ser suco de graviola? A gente tem o que está posto na nova aliança. É esse o contexto. É isso que você, irmão, deve se apegar. Na obediência à palavra de Cristo. Ok? Mais alguém tem algum comentário ou pergunta? Outra pessoa. Aqui, ó. Irmão, Oi, Paulo. Eu só vou dar um detalhe, usar uma palavra que eu tenho me apegado. Sim. A palavra, não tem a palavra tocar em todas as músicas, tanto 1 Coríntios 14, 15, né? Lá tem o verbo cantar e não o verbo tocar. Isso. Veja bem, quando nós chegarmos, provavelmente no terceiro bate-papo, após esse, que nós formos entrar na nova aliança, aí nós vamos ver como é da nova aliança. Por enquanto, nós não estamos na nova aliança. Nós estamos constatando o que está na antiga aliança e vendo que Davi foi quem fez a mudança. Davi fez com autorização de Deus. Deus permitiu. Ninguém pode dizer que Davi estava errado, porque o texto diz que foi mandado do Senhor. Então, eu tenho que aceitar isso. É verdade. A questão é, será que na nova aliança continuou isso? Porque na nova aliança não paramos também de matar animais? Em adoração ao Senhor? Paramos. Então, a pergunta é, o que parou da velha aliança que na nova aliança a gente não faz? Aí eu tenho que buscar essa informação na nova aliança. Não é na velha. Porque se é na velha, se você vai praticar um ponto, um mandamento da velha, tem que praticar todo. Eu não vejo as pessoas que defendem uma prática da antiga aliança, citando o Velho Testamento, matar animais para adorar a Deus. Eu não vejo. Eu não vejo eles tendo que ir para um local para adorar a Deus, porque na antiga aliança a adoração era feita no templo, ministrada pelos sacerdotes. Eu não vejo. Eu não vejo essas pessoas queimando incenso para Deus, ofertando comida a Deus nos altos, nas montanhas, como era feito, edificando altares. Não vejo. Então, assim, se vai pegar uma coisa, vamos ser coerentes. Você vai pegar aquela lei, pega tudo, então. Né? Mas fazer uma coxa de retalho é complicado. Está entendendo a argumentação aqui? Fala. Alex, o Paulo César, depois Ivone e João. Beleza. Obrigado, irmão. Não, eu ia, voltando para o texto ali, onde nós estávamos lendo, fazer uma pergunta com relação ao sacrifício do holocausto, né, que era tocado as trombetas, né? Isso. Ali teve uma passagem ali que Davi, você citou alguns instrumentos que Davi colocou. Uhum. Isso também ele era manifestado no momento do holocausto ou somente as trombetas que eram? Depende da ocasião. Tá? Depende da ocasião. Porque o templo, ele envolvia vários atos no culto judaico. Então, quando chegava o ato de sacrificar animais, então, antes desse ato, era aberto com as trombetas. Então, os sacerdotes, naquele momento, tocavam trombeta. Mas eles também tocavam trombeta para chamar as pessoas, a prática católica de tocar o sino, para estar começando a missa. Tá? Existem também passagens bíblicas que vão mostrar que os sacerdotes, quando iniciavam certos atos de adoração, eles também tocavam as trombetas fora do templo para que ficasse notório que estava começando ali os atos de adoração, alguns atos. Agora, nos atos dos holocaustos, primeiro se trocava as trombetas e depois, em alguns deles, aí vinha os outros instrumentos de Davi. A trombeta era para abrir. Que foi estabelecido por Deus no momento que Deus... Na verdade, foi estabelecido por Davi. Deus deu autorização a Davi e Davi... Deus disse, pode mudar, Davi. Esse mandado vem de mim, os meus profetas já autorizaram. E aí você percebe que em todos os textos de Crônicas, 1º e 2º, nunca vai dizer assim disse o Senhor. É sempre assim disse Davi, segundo as ordens dos reis, segundo a ordem de Davi. Disse Davi, nunca aparece Deus, porque Deus deu autorização para que Davi fizesse do jeito que ele achasse melhor. E Davi mudou o turno dos sacerdotes, dos levitas, introduziu instrumentos,
separou os cantores, ele fez toda essa modificação que jamais ele poderia fazer, se fosse pela lei. Mas as trombetas já eram tocadas, ou foi Davi também que... As trombetas eram tocadas antes, mas nunca em adoração. Era sempre para chamamento. Só para chamada? Só para chamada. Só para anunciar. É como é na guerra, como é naqueles castelos, pessoal. Entendi. Exato. Não era ato do culto, não fazia parte do culto. Não fazia parte daquele momento cultual, né? Isso. É como hoje em dia, vamos dizer que é como aquele irmão da portaria que fala, vamos sentar, pessoal, que vai começar e tal e tudo. Então, é como se estivesse apenas fazendo o chamamento ali. Entendi. Tá? Mas esse momento que eu estou te falando é em outro texto. O que você citou é o do Holocausto. No texto do Holocausto também era usado trombeta, mas nesse caso não era um chamamento em si. Era uma espécie de honraria para o ato que vai começar. E na sequência, e na sequência eles tocavam instrumentos e cantavam. Entendi. Era isso mesmo. Obrigado, irmão. Ok. Ivone e João. Abre o som, João. Está fechado o seu som. Toca. Isso, agora. Toca na câmera que a gente vê você. Oi, Alex, tudo bem? Oi, graças a Deus. Oi, Alex. Então tá bom, que bom ouvir as suas explicações. Eu estou aprendendo muito. Amém. Graças a Deus por ter irmãos como você e outros irmãos para nos ajudar. Amém. Eu tenho uma dúvida, Alex. Em Amós, capítulo 5, isso. Versículo 21, perfeito. E capítulo 5 e 21, e capítulo 6 e versículo 5. Eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor essas duas passagens. Você está com ele aberto aí para que os outros irmãos possam ouvir? Tô. Pode ler? Tô. Posso. Vou ler. Amós, capítulo 5, versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Isso, Amós 5 e 21. Agora, Amós 6, versículo 5, diz assim: que cantais à toa ao som de lira, inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. Perfeitamente. Então, nós vamos chegar lá nesses dois textos, mas eu vou antecipar um pouquinho por causa da sua pergunta. Ah, tá. Veja bem, bom. Deus levantou profetas ao longo de toda a história de Israel, sendo que o primeiro profeta foi Samuel. Samuel foi o último primeiro profeta. Então, os profetas, eles surgiram na época de períodos em que havia reis em Israel. Então, havia, às vezes, 2, 3 profetas contemporâneos que viveram ao mesmo tempo e profetizaram. Só que o que aconteceu na época de Roboão, aquele que é o neto de Davi, filho de Salomão? Roboão foi um rei tão mau, que ele causou guerra civil e dividiu o povo de Israel, as 10 tribos do norte e as tribos do sul, as duas e meias do sul. Benjamim, Judá e um pouco de Israelitas, certo? Guerra civil. Separou o povo lá. Então, com essa separação, Deus levantou profetas que pregaram para o norte, Deus levantou profetas que pregaram para o sul, e Deus levantou profetas que pregaram tanto para o norte quanto para o sul. Amós é um desses. Amós, ele pregou para o norte e para o sul, para Israel, para Judá. Okay? E o que nesta época de Amós estava acontecendo? Um relaxo total. O povo tinha se desviado novamente da adoração. Estava fazendo as coisas de qualquer jeito, sem considerar a excelência, a grandiosidade de Deus. E aí Deus levanta Amós para descer o rei no povo dele, entre aspas, Israel no norte e a Judéia no sul. Olha lá o versículo 1 do capítulo 6. Diz assim, ó, de Amós. Ai dos que... Pode ler aí. Ai do que andam à vontade em Sião. Tá vendo? Dos Sião, que vivem. Sião é o sul. Sião é onde está construído o templo de Jerusalém. É a eira de Ornã. Ah, tá. E dos que vivem em receio no monte e Samaria. Samaria é o norte. Homens notáveis da principal das nações, as quais vem a casa de Israel.
Isso é ironia. A leitura correta é feita assim, ó. Ai dos que estão à vontade em Sião, aí em Jerusalém, no sul, e dos que andam sem receio nenhum, na boa, no norte, em Samaria. Vocês são os caras, os bambambam, são os mais notáveis de todas as nações, a casa de Israel. Vocês se acham, não é? É isso que ele está dizendo. Aí no versículo 2 ele desçam até uma cidade pagã dos filisteus. Dali vão até Ramate e depois vão até Gate dos filisteus. Vocês acham que vocês são melhores do que os pagãos? Do que os idólatras? Não são. Vocês acham que o território de vocês é maior do que o deles? Não é. Versículo 3. Vocês que imaginam estar longe o dia mau, vocês que fazem chegar o trono da violência, vocês se espreguiçam nos vossos leitos, dormem nas camas de marfim, comem os bezerros cevados, está tudo bem para vocês, né? Está tudo tranquilo, tem dinheiro no banco, acha que Deus está abençoando vocês. Mas, na verdade, vocês estão à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos. O que acontece aqui? O que acontece? É que, quando chegamos na época de Jesus, os judeus não usam mais instrumentos musicais no templo. As sinagogas não usam instrumentos musicais mais. Porque começou a haver um declínio da adoração musical já na antiga aliança. Por conta de profecias como essa. Porque o povo debandou. O povo se diz completamente. Ok? Ok. Beleza. Muito obrigado, Alex. Nada. Deus abençoe você. Amém. Um abração. Tá bom. Alguém com mais uma perguntinha ou algum comentário? Eu sei que é um pouco exaustivo, mas é assim. Para aprender a palavra, tem momentos que a gente finca o pé mesmo e vai. Tá certo? Se ninguém tem uma pergunta, eu queria terminar com uma colocação que vai fechar hoje bem e nos preparar para o próximo. E eu já vou entregar de cara para vocês aqui o conceito. Tá certo? Ô, senhor Alex. Oi. Oi, Sandra. Eu anotei, mas acho que eu anotei, não sei, de Davi a Jesus era 1030 anos, foi isso? Isso, Davi viveu cerca de 1030, 1040 anos antes de Cristo. E Moisés? Moisés é um pouco mais aí, acho que é uns quase 4.000, 3.000 e pouco. Moisés antes de Davi. Isso, exatamente. Moisés foi antes de Davi, né? Bem antes, exatamente. Alguns milênios ali, me deu um branco, me deu um branco aqui, desculpa. Então tá, Moisés, bem antes, né? Bem antes. Bem antes de Davi, né? Porque o primeiro rei foi Saul, né? O segundo foi Davi. Foi Davi, exatamente. Isso mesmo. Tá bom. Tá bom? Obrigada, querido. Nada. Deixa-me finalizar, então, com o conceito que vai ficar talvez um pouco mais claro aqui. Qual que é o grande conceito de argumento para a gente entender isso tudo? É o seguinte. Antes de Moisés não havia lei escrita. A relação de adoração do homem com Deus era uma adoração empírica e vinha com base no que Deus havia revelado aos patriarcas, falando pessoalmente a esses homens. Quando veio a lei de Moisés, Deus regra tudo, como ele quer ser adorado, como que o povo deve viver, o que deve fazer. E aí não importa mais como era antes, porque passa a vigorar a lei agora e deve ser conforme a lei. Num determinado momento da lei, Davi, o segundo rei de Israel, com autorização de Deus, ele faz uma reforma na lei na área de adoração, inclusive da adoração musical. Não apenas no holocausto, nos turnos, mas também na adoração musical. Uma dessas alterações foi introduzir instrumento musical. Isso com a aprovação de Deus, e a gente tem versículo que prova isso. Após essa primeira reforma autorizada por Deus, os descendentes de Davi, que vieram no reinado, se desviaram da adoração, e a gente vai provar isso no próximo bate-papo. 5 vezes, 5 períodos aconteceram. Em todos esses períodos, Deus levantou ou um rei ou um sacerdote para retornar à adoração de Davi. E os textos vão dizer claramente isso, voltar aos instrumentos de Davi.
300, 400, 600 anos depois de Davi, 700 anos, 800 anos depois de Davi, a mesma coisa, voltar a Davi. Esse processo é o que nós chamamos de restauração. Por quê? Porque a primeira reforma de Davi foi aprovada por Deus, as demais não. Então, quem ia reformando em cima, Deus levantava alguém para restaurar. O que significa restaurar? Voltar ao original, como ele aprovou com Davi. Bem, nós sabemos no Novo Testamento, claramente, há textos que provam isso, que a adoração do povo de Israel estava desviada de novo. Deus havia ficado 400 anos sem mandar nenhum profeta. Do último profeta levantado, que foi Malaquias, o levita, que restaurou a lei, que foi Esdras, e Neemias, que reconstruiu o templo, os três foram contemporâneos, viveram na mesma época. Passados 400 anos vem Jesus. Quando Jesus vem, aí você pergunta para ele, Jesus, como que era a adoração quando o Senhor chegou? Quando o Senhor começou seu ministério? Um dos textos mais emblemáticos é Mateus 15, quando Jesus diz, esse povo honra-me com os lábios, esse povo honra-me com os lábios, seu coração está longe de mim e a sua adoração é vã, em vão me adoram. Então, Jesus deixa, não só nessa passagem, mas em outros textos, que a adoração de Israel havia se desviado novamente. Então, veja bem, veja se você concorda comigo. Se fosse para Jesus ensinar a verdadeira adoração, voltando aos instrumentos de Davi, ele faria uma restauração. E isso estaria constado no Novo Testamento, que ele restaurou a adoração. Não tem essa informação. Se fosse para ele fazer uma reforma na lei, então a lei até hoje continuaria vigorando e o Novo Testamento seria uma reforma. Não é. Jesus não veio fazer nenhuma restauração e nenhuma reforma da lei ou das práticas da antiga aliança. Jesus veio trazer uma nova lei. Opa, entendeu aí? Pegou? Jesus veio trazer uma nova lei. Não foi restaurar e nem foi reformar. Foi nova. Cumpriu a antiga e trouxe a nova. Bem, agora nós estamos na nova e não é só adoração. Tudo. Um autêntico cristão, ele guarda a palavra de Cristo. Ele conhece a verdade, ele permanece na verdade, ele não se desvia da verdade. Essa é a frase repetida em todo o Novo Testamento. Então, se nós hoje queremos adorar a Deus ou fazer qualquer outra coisa segundo a vontade de Deus, que lei você consulta? Que regra você vai consultar? Que texto você vai consultar? Antes da lei, a lei ou a palavra de Cristo? É esse o fundamento, meu irmão. Não importa se é instrumento, seja o que for, não importa. Vai para a palavra de Cristo, veja o que Cristo diz, veja o que o Novo Testamento, o Evangelho ensina e fique ali. Isso é seguro. O resto é interpretação humana, é adição ou omissão. Nós não fomos chamados para Cristo para acrescentar nem diminuir nada. Existem sérias advertências no Novo Testamento e Apocalipse termina, inclusive, no seu capítulo 22, com isso, que é para o livro, mas se estende para toda a Escritura, que é aquele que acrescentar qualquer coisa ao livro dessa profecia será acrescentado os flagelos. E aquele que tirar qualquer coisa desse livro será tirado a parte que lhe cabe na árvore da vida. Esse conceito é o mesmo conceito para toda a Bíblia, quer Velho, quer Novo Testamento. É obediência, é a palavra. E é isso que querem chamar a gente do que quiser chamar, não tem problema. Um dia chamaram a gente de cristãos, né? Um dia chamaram, porque o negócio da gente era só Jesus, era só Cristo, né? Que chamem. Nós não estamos aqui para outra coisa. Mateus 26, 30. Uhum. Exatamente. Mateus 26, 30, né? A alegria dos irmãos logo depois da ceia também. Exatamente. Então, olha só. Na próxima semana, nós vamos fazer aquela viagem nos 800 anos de história depois de Davi, né? 600 e poucos anos de história, porque 400 foi sem lei, né? Sem profeta.
de Malaquias até Jesus foram 400 anos, você desconta ali, então tem cerca de 600 e poucos anos de história depois de Davi, e nós vamos ver os textos que provam para nós os desvios e como eles tinham que restaurar para voltar para Davi. E aí nós vamos, então, para a nova aliança e vamos esclarecer na nova aliança as perguntas. Como é que eu devo adorar? O que eu devo fazer? O que é hino? O que é cântico espírito? Então vamos ver o que o Novo Testamento diz. Perfeito? Posso fazer uma perguntinha, né? Só uma perguntinha. Abusando, pode ir lá, fala. Os dois últimos livros do Antigo Testamento não foi 1º e 2º Crônicas? Não, é que 1º e 2º Crônicas está correndo junto. 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas e os profetas, todos estão sendo escritos concomitantemente. Entendeu? Então, o livro de Crônicas, vários autores que nós não sabemos escreveram ao longo dos séculos. O livro de Reis, vários autores escreveram ao longo de séculos. Os profetas foram vivendo em cada um desses períodos de reis. Ok? Então, Esdras e Neemias e Malaquias, os três escreveram na mesma época. Eles estão tratando do período em que Israel está voltando com o templo reconstruído para poder ali iniciar a adoração. É um período muito conturbado ali. Então, havia escrituras de 2º Crônicas tratando desses últimos reis aí, da dinastia de Israel. Tá? Então, obrigado. Existe uma Bíblia chamada Bíblia em ordem cronológica. Deixa eu terminar aí dando essa dica. Quando alguém diz assim para mim, eu li a Bíblia inteira várias vezes, de capa a capa, eu entendo e elogio a pessoa, parabéns. Mas, muito provavelmente, ela ficou muito confusa, porque a Bíblia não está colocada em ordem cronológica. Ok? Se você lê na ordem que está posta na sua Bíblia, você vai ter um anacronismo tremendo. Por quê? Porque os judeus, eles colocaram os livros em forma de biblioteca, só isso. Eles pegaram a lei e colocaram lá. São 5 primeiros livros da lei. Depois pegaram o livro de história, colocaram junto. Depois pegaram lá os salmos, livro de poesia, profetas maiores e menores. Eles não colocaram na ordem do tempo. Eles colocaram em ordem de assunto, que nem você faz numa biblioteca. Se você quer ler a Bíblia em ordem cronológica, no tempo, então você compra uma Bíblia chamada Bíblia em ordem cronológica. Aí você vai ter os livros dispostos na ordem de sequência. Entendeu? Então, é muito difícil alguém conseguir ler a Bíblia como um livro, porque ela não é um livro, são 66 livros, e entender toda a ordem cronológica. Não dá, é extremamente confuso, porque não está posto em ordem cronológica. Então, eu já li a Bíblia, mas não dessa forma. Eu já li a Bíblia dentro, respeitando os seus contextos ali e tal. Mas, às vezes, o nosso conceito do que é bom e correto não nos ajuda muito. Porque a gente, às vezes, não tem o conhecimento para fazer o uso correto daquela estrutura que a gente tem. Entendeu? Bem, eu queria agradecer muito a todos vocês, aí, a grande maioria, né, que ficaram aqui, o post deste material, junto com os slides, e aí você pode dar aquela olhada em casa, tranquila, pode entrar em contato pessoal comigo, eu sempre respondo todos os contatos que me mandam, alguma dúvida, alguma pergunta. Eu vou postar depois outros materiais para te ajudar, materiais históricos, né, que falam sobre a mudança que houve na forma de cultuar até os nossos tempos, e assim por diante. Mas eu espero que tenha sido útil. Não fica se sentindo mal, porque é muita informação e você não consegue processar. O que importa agora é que você está se expondo ao conhecimento, vai ter um material e a gente vai dar continuidade. E você vai reter isso. Pode ter certeza, o Espírito Santo... Ô, seu Alex, eu pego esse material de hoje aonde mesmo, SEB? Não, eu posto no grupo de bate-papo bíblico e lá você recebe. E eu também posto a live também lá no canal do YouTube do SEB Igreja de Cristo. Mas o SEB Igreja de Cristo também. Isso, mas você também vai ter lá no WhatsApp do bate-papo bíblico.
Você está bate-papo vivo. Eu posto lá, os dois. Aí você só baixa para o seu computador. Ou seja como for, ou tem acesso lá direto. Tá ok? Tá bom. Obrigada. Posso só dizer mais uma coisa? Eu interferi aquela hora, o irmão Abimael ia te fazer uma pergunta e eu entrei. Procede, Abimael. Tá aí? Abre o seu som, Abimael. Ok. Não, mas está tudo bem. Eu ia perguntar quando que é a próxima, se é quarta ou se é segunda. Segunda. Sobre adoração, toda segunda. Quarta-feira nós temos mais um estudo sobre parábola. Talvez até eu termine lá, e aí a gente vai começar falando sobre o comportamento e a atitude que necessitamos, né, de Deus como cristãos. Nós vamos falar sobre perdão, sobre vários aspectos que são muito importantes para relacionamentos entre nós. Vai ser bem legal. Tá? Mas foi muito pertinente a pergunta do irmão, acabou me ajudando muito. Que bom. Valeu, Abimael. Obrigado. Então, olha, um beijo no coração, não quero mais me delongar, já passamos aí uns 10 minutinhos do tempo. Que Deus abençoe. Pri, foi muito bom ter você aqui com a gente, os irmãos aqui todos, lá de Campinas, o Márcio de Rio Grande, a Sorocaba e adjacências ali, daqui de Santa Catarina, da Bahia, de São Paulo. Foi muito, e vamos aprendendo juntos. Tá bom? Boa noite a todos os irmãos. Obrigada, senhor Alex. Um abraço, pessoal. Tchau. Um abraço. Obrigada. Nada, que Deus abençoe. Amém. Beijão.